Olá, turma. Bom dia. Na aula de hoje, eu vou explicar um pouco sobre orientação a objeto. É claro que não vamos entrar em muitos detalhes de orientação a objeto, mas o intuito aqui é iniciar vocês nesse novo paradigma de programação que é a orientação a objeto. Bom, então vai ser bem a introdução de orientação a objeto nesta aula. Quem quiser se aprofundar nesses temas, neste tema e em outros, eu sugiro a continuação, né, da leitura dos livros que eu recomendei. E também, quem quiser depois pode entrar em contato comigo sobre uma parte específica, caso queira aprender de uma parte mais avançada aí de C++, pode entrar em contato comigo. Bom, mas para a disciplina em si, nós vamos ver só mesmo o básico aqui de orientação a objeto e não vai cair na segunda prova, na P2. Mas quem for para final, quem for para optativa, terá essa matéria na optativa, ok? Bom, então vamos lá. Vamos fazer um programinha aqui para definir, para construir um imóvel. Nós vamos implementar aqui um imóvel. E esse imóvel ele vai ter uma propriedade, vai ter um atributo, que será um polígono. Bom, então ele terá uma geometria, certo? Ah, Nesse momento não vamos trabalhar aqui com latitude e longitude, vamos colocar valores cartesianos normais, certo? Só para exemplificação da classe objeto. Então, basicamente, estou criando um programinha aqui que vai armazenar um imóvel e esse imóvel vai ter, além de características como o RGI do imóvel, o CPF do proprietário, ele também vai ter algumas características espaciais, como o polígono, né, de onde aquele imóvel está localizado, certo? Aí depois pode ser feito o cálculo da área, pode ser feito o cálculo do IPTU desse imóvel, enfim. Bom, mas eu vou construir esse programinha justamente usando vários conceitos aqui que a gente viu ao longo da disciplina. Bom, então inicialmente eu vou criar aqui um struct ponto, certo? Vou criar aqui um struct ponto, onde o ponto vai ser um double x, double y. Bom, eu quero que esse programa não tenha apenas o polígono. Eu quero construir um código que não seja apenas o polígono como único objeto espacial. Eu vou construir um programinha que ele vai ter uma geometria e essa geometria ela pode se especializar em ponto, linha ou polígono nesse programa, certo? Bom, e eu vou construir não usando struct esse ponto, essa linha, esse polígono. Só o ponto que eu vou deixar aqui como struct, tá? Eu poderia fazer tudo como classe, mas vamos deixar o ponto como struct. E eu vou criar agora, eu vou usar a orientação objeto para criar uma classe. Eu vou pegar aqui um templatezinho de classe. Vocês podem ir mais a fundo nessa questão de orientação objeto, tanto no site W3 Schools, quanto nos livros que eu passei, quanto nesse site aqui também da Microsoft, o C++.com, certo? Então são bons sites aí para vocês darem uma olhadinha. Esse Geeks for Geeks também é muito bom. Bom, vamos pegar aqui como template, né? Vou apagar isso aqui. Vou escrever algumas coisas aqui. Por o teclado.
Pronto. Então, quando eu criar uma classe normalmente, ela vai ser uma representação de algo do nosso mundo real. Então, a classe é como se fosse o conjunto de todos os objetos daquele seu mini-mundo do nosso mundo real. Então, por exemplo, do mesmo jeito que a gente faz aqui, ó, struct ponto, nós criamos aqui algo que vai representar que pode representar todos os pontos da nossa realidade. Então, esse ponto é o ponto genérico. Quando nós criamos lá no int main, por exemplo, definimos lá ponto x1, nós criamos uma variável do tipo ponto, ou uma estrutura de dados do tipo struct ponto, ok? Muito bem. Agora, o nosso genérico vai chamar de classe e o específico, né, vai ser o objeto. Por exemplo, aqui eu estou criando uma classe geometria. Essa classe geometria pode ter alguns atributos. Esses atributos podem ser privados ou públicos. Depois eu vou comentar o que é isso. Bom, vamos definir algumas propriedades aqui para a geometria. Vamos colocar int id e vamos colocar aqui, além do id, nós vamos colocar também uma lista de pontos, ok? Então estamos usando aqui, né, o include da lista e de iterator, que a gente vai precisar de algumas funções daqui. Muito bem. Então, eu estou criando uma lista de pontos, certo? E um ID para essa minha geometria. Eu poderia criar também aqui, por exemplo, string tipo da geometria. Poderia criar outras propriedades. Essa geometria, quantas dimensões ela tem. Poderia colocar aqui o total de pontos que ela tem, ok? Poderia colocar vários atributos aqui. Int total de pontos, ok? Poderia colocar uma série de atributos para essa geometria. Essa geometria vai ter anel inferior e externo, ou melhor, interno e externo, né? Anel interno e externo. Bom, mas vamos supor que eu não quero vários tipos de geometria, não. Eu quero apenas a geometria do tipo linha e do tipo polígono simples. Aqueles polígonos que não são vazados, que não tem aqueles buracos dentro. Algo bem mais simples, ok? Para representar, por exemplo, um imóvel. Bom, então eu nem preciso colocar o tipo aqui. Eu quero só o ID da geometria e a lista de pontos. Mas como é que eu vou saber se essa geometria vai ser uma linha ou um polígono? Calma que depois a gente vai ver isso. Bom, aqui no public, né, temos os campos que são os atributos privados e os atributos públicos. Na parte pública, eu vou escrever aqui uma função. Recupera id. Veja bem, quando estamos trabalhando com orientação a objeto, eu não vou entrar em detalhes de quais são as importâncias de orientação a objeto. Nesse momento, eu vou deixar isso para vocês darem uma olhadinha no livro, para fazer uma leitura mais aprofundada. Aqui a gente vai ver a prática, ok? Da orientação a objeto. Então aqui, a classe geometria, eu estou criando essa classe geometria, e ela vai ter vários atributos e métodos.
Bom, os atributos são nossas variáveis, nossas estruturas de dados que estamos utilizando dentro da classe geometria. Muito bem. Esse private, esse privado aqui, esses dados privados, ou todos esses elementos que você colocar aqui dentro, eles são privados. E o que isso significa? Significa que todos essas variáveis ou estrutura de dados só podem ser acessadas, ou funções também, só podem ser acessadas por esta classe, inicialmente por essa classe. Eu posso fazer algumas alterações, sim, mas inicialmente a ideia dos elementos privados é justamente para encapsular o seu código e fazer com que apenas a classe geometria tenha acesso a esses dados privados. Okay? Então, nenhum código fora dessa classe aqui, inicialmente, não vai acessar o ID, não vai acessar o ponto diretamente. Não vai fazer nenhuma alteração no ID e nem no ponto. E nem nenhum tipo de acesso, ok? Não pode ser impresso em tela, não pode acessar elemento, trocar elemento, seria elemento. Eu não posso fazer o gerenciamento desses dados aqui de dentro. Ok? Ah, mas como é que eu obtenho esses dados então? Bom, então para isso eu tenho que criar métodos públicos para recuperar esses dados. Ok? Então, aqui nesses métodos públicos, eu vou criar o quê? Funções. Função e método pode ser visto como um sinônimo, não é bem a mesma coisa, mas pode ser visto como um sinônimo assim para quem está começando. Quando nós declaramos aqui uma função, ela é um método dessa classe geometria, certo? Bom, então essa função aqui recupera ID, ela vai retornar o ID, porque aqui dentro eu consigo acessar os elementos privados. Fora daqui eu não consigo. Então eu consigo essa minha função pública, ela aqui dentro, a implementação dela consegue acessar o ID. Porém, quem está lá fora chamando ela não consegue acessar diretamente. Então, eu vou fazer um exemplo simples aqui primeiro, só nessa questão do ID, para vocês visualizarem o ID, eu recuperando o ID ou, por exemplo, setando o ID. Vamos supor também que eu crio aqui uma função altera ID. Bom, além disso, eu poderia também criar um método aqui, que na realidade é o construtor. O construtor da classe geometria. Esse construtor aqui ele vai ter que ter o mesmo nome da classe, certo? Ele não vai ter nenhum tipo de retorno, nada. Então, ele vai construir essa geometria, você passando, por exemplo, um valor de ID, certo? Então, eu poderia chamar aqui novo ID, né? Que ele vai setar o ID, novo ID, chamar ele aqui novo ID. Então, o ID atual da geometria vai receber o novo ID, certo? Ou, melhor do que novo ID, a gente poderia chamar também de ID inicial, ok? ID inicial ou ID automático, ID manual, dá um nome qualquer aqui, só para ter para a gente primeiro fazer com nomes diferentes, ok? Vamos colocar aqui, ó, ID inicial, que foi o primeiro ID ou o ID definido pelo usuário, certo? O nome aqui eu não tem problema. Você poderia colocar ID inicial, ID fornecido pelo usuário, ok? Um nome diferente, só para a gente visualizar isso aqui primeiro no código. Então,
A nossa geometria, eu vou passar um valor aqui dentro e esse valor vai ser usado para o ID. Ah, mas é a lista de pontos. Não, a lista de pontos vai ficar vazia. Por enquanto não vamos fazer nada com a nossa lista de pontos. Bom, veja que eu tenho que colocar também o int main aqui, né? Int main, assim como nossos códigos. E veja, olha o que eu vou fazer agora. Primeiro, eu vou colocar aqui um return zero, né? Normal. Bom, início, aí, pronto. Então, está compilando. Vamos agora. Veja que a compilação não tem nada ainda, né? Por quê? Nós não criamos nenhum objeto geometria. Nós só definimos a classe. Assim como a gente definiu a classe, a struct ponto, nós definimos aqui a classe geometria, o genérico, certo? Então eu poderia ter classe pessoa, classe triângulo, classe ponto, classe imóvel, classe conta, classe carro. Então são objetos tanto abstratos quanto concretos do nosso mundo real. Eles vão estar dentro de uma classe, ok? O, o nosso objeto do mundo real, ele de forma genérica, ou seja, qualquer objeto, né, que vai ser daquele tipo, nós chamamos de classe. Por exemplo, no caso de pessoa, a classe pessoa é algo genérico. Essa classe é um objeto do mundo real, né? Pessoa é um objeto no mundo real. E essa classe vai ter o quê? Propriedades. Então, quando eu crio uma pessoa específica, o João ou a Maria, eu estou criando um objeto. Eu estou instanciando essa classe, um objeto, criando um objeto dessa classe, certo? Então, esse objeto também vai ter propriedades, só que ele vai ter os valores. Pode estar em vazio, mas ele pode ter aqueles valores. É os valores físicos, né? Os valores, o valor do CPF, o valor do nome, da data de nascimento, enfim. Muito bem. Então, do mesmo jeito que a gente faz aqui para o struct, nós fazemos de forma mais robusta aqui usando classe. Eu poderia criar uma classe ponto também. Mas eu deixei aqui struct só para vocês irem vendo as diferenças. Bom, então eu vou criar aqui, eu vou instanciar uma classe agora geometria, certo? Eu vou criar aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Veja que aqui ele fala, né? Dá um exemplo da criação da classe. É basicamente o que a gente faz no nosso struct. Só que agora, por exemplo, a nossa classe é geometria, não é? Então eu posso colocar geometria G1, né? Geometria 1. Só que agora eu posso passar aqui um valor de ID. Vamos pôr ID 7. Compilar. Não apareceu nada na tela. Bom, é que a gente não mostrou nada na tela. A gente só criou aqui na memória do computador. Então vamos fazer agora G1 ponto. Veja que quando do ponto, eu tenho aqui o ID em vermelhinho, ó, ID, aqui tem até alguns outros elementos porque tem outros arquivos abertos, né? Mas se eu tentasse recuperar o ID do G1 aqui e mandar imprimir na tela, ele não ia deixar, porque o ID é um dado privado, então fora da classe eu não consigo acessar o ID, esse dado, essa variável, essa estrutura de dados, eu não consigo ter acesso a ela. O main não consegue ter acesso ao geometria por padrão. Eu poderia alterar algumas coisas, mas por padrão não vai ter, por questões de segurança. Então eu posso criar uma classe e ninguém bagunçar os meus dados de qualquer maneira.
Ah, mas como é que eu faço para alterar os dados? Então você chama um método público para alterar o ID, se você quiser, ou para você recuperar o ID. Então, se eu chamar o método recupera ID, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o ID. Ah, então veja bem. Olha que bacana. Eu crio o objeto G1 passando um dado para ele no seu constructor. Ele tem um construtor aqui. O construtor, como é que faz o construtor? Mesmo nome da classe. Então eu poderia passar uma lista de parâmetros aqui e poderia passar valores padrão, né? Se ele não passar nenhum valor, ele deixar um valor, ele deixar um valor padrão. Porém, como eu estou colocando sempre aqui o valor aqui do ID inicial, eu poderia fazer de outra forma na realidade. Então, veja que ele acabou esse erro aqui. Como nós não passamos nenhum valor, a gente tira da F9 e ele volta a funcionar. Se a gente tiver que passar algum valor, por exemplo, 25. Então, ele vai ignorar esse valor inicial aqui, né, de igual a 1, e vai pegar o valor passado e atribuir ao ID. Então, só um detalhe de implementação. Algumas linguagens vai deixar criar desse jeito sem nenhum parâmetro e vai dar do mesmo jeito. Só que nesse caso, nesse compilador, vai ter que ser feito assim. Então, não tem nenhum parâmetro, chama direto o nome. Tendo parâmetro, colocou aqui, 999, imprimiu lá. Por quê? Ele pega o dado que você passou, joga para o ID inicial. Isso aqui é o valor default, né? Valor padrão. Se não vier nada, ele coloca o ID inicial igual a 1. Como veio, ele vai usar o valor que veio, não esse igual a 1, o 999. Certo? Bom. Então, F9 de novo, ele vai usar 1. Se eu mudasse aqui para 7, ele usaria o 7 como valor padrão. O valor que eu quiser. Ah lá, 7. Muito bem. Então, turma, voltando aqui, se eu quisesse agora alterar, né, o valor de ID, então eu iria chamar o alter ID. Só que o alter ID, o que ele vai fazer? Ele vai receber um ID, novo ID. Aqui faz mais sentido. Então, o nosso ID atual, ele vai receber o novo ID. Ok? Então, esse altera ID, eu vou passar um novo ID 555. E vou imprimir depois aqui. Nesse caso, eu não vou dar cout, né? Esse altera, ele não vai retornar nada. Vou fazer ele sem retornar nada. Certo? Então, ele vai simplesmente alterar o ID e depois eu vou recuperar o ID de novo. 7555. Então, o que foi feito aqui? Criou a geometria com o construtor padrão. O construtor padrão deu ID inicial 7. Imprimiu aqui na tela o 7. Eu alterei para 555 o ID da geometria. E ele imprimiu aqui de novo o ID atual da geometria. Então, veja, eu posso fazer essas operações aqui. Então, por que é bom fazer isso? Porque toda hora que eu for alterar um valor, eu posso testar, por exemplo, o valor ele tem que estar entre um determinado valor ou outro, ele tem que ser inteiro. Se for uma string de data, tem que ser nesse formato, eu posso checar, eu posso fazer vários testes e inserir só se realmente estiver certo. Só pode inserir um certo domínio.
Então não é qualquer inteiro. Vamos supor, só apenas o 3, o 7 e o 9 que pode ser inserido. Eu posso testar isso aqui. Então não deixo que tenha uma inserção errada no atributo de ID ou no atributo de qualquer atributo. Por exemplo, eu poderia verificar se a geometria que você está inserindo numa determinada classe, ela já existe uma parte dessa geometria com sobreposição na geometria atual, ou seja, e negar essa inserção, porque se há sobreposição dessa geometria atual com qualquer outra que já esteja no sistema, eu posso rejeitar. Então, eu posso fazer uma série de análises, de testes e deixar inserir apenas de forma correta o dado ali para dentro do objeto. Muito bem. E além disso, eu recupero também os dados de forma correta. Então, no padrão que eu realmente tenha de forma certa. Então, tratando as questões, por exemplo, de arredondamento, de precisão, de unidade. Então, evita também que o usuário ele receba um valor errado com unidade trocada, enfim. Então, como eu falei, existem diversas vantagens da orientação a objeto. Poderia ficar aqui falando delas o tempo todo, mas eu recomendo que vocês deem uma lidinha ali no livro para entender melhor a parte teórica, ok? Bom, e à medida que eu vou fazendo os programas, eu vou também comentando algumas dessas partes teóricas, obviamente. Bom, então, turma, veja que nós conseguimos criar um objeto da classe geometria e alterar o ID. Alterar o ID, recuperar o ID e alterar esse ID e recuperar de novo, imprimindo na tela. Bacana. Bom, só que agora, se eu quiser também inserir pontos nessa geometria. Bom, então eu tenho que fazer uma função do tipo o quê? Do tipo void. Pode ser do tipo void. Depois a gente vê se a gente vai. Insere ponto. Bom, então eu poderia colocar aqui double x, vírgula, double y. Ou não. Ou o usuário vai ter que passar um ponto do tipo point, do tipo ponto. Passar aqui, ponto. Novo ponto. Então, novo ponto do tipo ponto. Eu vou inserir ele aqui na minha lista. Certo? Bom, como a gente sabe, temos que ter um iterator, né? IT. Então, novamente, se a gente for lá em lista, né? Chama list. Então, veja que ele tem vários exemplos aqui que a gente pode dar uma olhada. Então, veja que sempre quando a gente cria uma lista, a gente tem que criar o iterator também para trabalhar dentro dessa lista, certo? É justamente o que a gente está fazendo aqui. O iterator do mesmo tipo. Então, o iterator IT, vou chamar ele de IT. Muito bem, também é um que? Um privado. E lembrando, o iterator, eu vou começar ele do início da lista. Né?
Só que de qual lista? Da lista pontos. Então, pontos, ponto, begin. Então, vou apontar esse iterator inicialmente para o começo da lista. Bom, e o meu insere pontos, o que eu vou fazer? Se a gente olhar aqui, ó, o nosso insert, né, que é um método lá da classe lista de C++, eu vou passar o iterator e o valor. Então, a minha lista está aqui, que é a minha lista de pontos. Ponto. Insert, já está ali, ó, ele fala o iterator, que é o meu it, vírgula, o novo ponto. Certo? Então, alguém vai criar um novo ponto aqui e passar para cá. Certo? Ah, eu quero criar uma função insere pontos do usuário passando x e y. Beleza. Void no formato x e y. Você poderia criar aqui. Então, o que seja diferente? Bom, aí a gente teria que criar o double x, vírgula double y. Ok? E aqui, a gente cria um ponto temporário. E o nosso temp.x recebe o x. O nosso temp.y recebe o y. E aí eu passaria o quê? O temp para cá. Então, veja. Funcionando, beleza. Então, eu criei o insere ponto e insere ponto xy. Das duas formas. Bom, então se eu quisesse inserir um ponto aqui no G1, eu iria chamar a nossa função insere ponto. A insere ponto. Lembrando que a nossa insere ponto, ela tem o xy e o sem ser o xy. O sem ser o xy está esperando que você passe o quê? Um ponto, né? Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente quiser usar essa daqui, ó, temos que criar aqui ponto temp ponto x recebe 10, temp ponto y recebe 20, por exemplo. Posso botar ponto 0. E eu passo o temp para cá. Ah, não apareceu nada. Não, porque a gente só inseriu. Ah, mas e como é que eu faço para visualizar agora? Eu quero visualizar o ponto que eu acabei de inserir. Bom, então agora a gente não pode simplesmente vir aqui e querer imprimir a lista. A gente não pode vir aqui, dar G1 ponto e tentar chamar o pontos aqui, enfim. Não é assim, não é dessa forma. O que eu vou fazer? Bom, a gente tem que ir por parte. Eu vou primeiro criar uma função. Eu não criei uma função em série pontos, agora eu tenho que ver uma função. O que? Imprime pontos, por exemplo. Eu posso fazer ela aqui dentro, imprime pontos, ou não. Ou eu posso fazer uma recupera pontos. Eu posso recuperar pontos aqui. E aí o meu recupera pontos vai recuperar todos os pontos. Então, como meus pontos são uma lista de pontos, então o retorno vai ser uma lista de pontos. Recupera pontos, eu não vou passar nada. Eu estou criando um novo método, que é do tipo list ponto, recupera pontos, e aí o que eu vou passar? Aí eu vou retornar a minha lista de pontos. Vou retornar a minha lista de pontos para quem o chamar. Então veja, está funcionando, só que eu não imprimi ainda. Vou chamar ela lá. Então, ó, eu tenho aqui um método, o tipo do retorno dele, né? O método que é uma função, recupera pontos. Então eu vou chamar recupera pontos, vou chamar ela aqui. Esse recupera pontos, ele vai recuperar o que para mim?
ele vai recuperar a lista, certo? A lista total de pontos. Muito bem. Então, essa minha lista de pontos, eu poderia falar o seguinte: ah, eu quero um apontador para a primeira posição, só para pegar o primeiro ponto que está nessa lista. Bom, então o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui o iterator, eu posso criar um iterator aqui e falar o seguinte: olha só, vou fazer por partes para não confundir. Vou criar um iterator Z, certo? Esse meu recupera pontos é minha lista. Se eu fizer ponto begin numa lista, eu recupero um apontador para o primeiro elemento da lista. Então, se eu igualar o meu Z, que é o iterator, para o primeiro elemento da lista, o meu iterator vai estar apontado para o primeiro elemento da lista. Certo? Que eu estou usando recuperar pontos, o recuperar pontos está me retornando pontos. Bom, então aqui desse jeito, né? Veja que o meu recuperar pontos, ele não é uma função do main, ele é um método da minha classe. Então, na realidade, eu tenho que chamar geometria ponto recupera pontos. Só que a minha geometria, ela é G1, que não é a classe geometria, é o objeto que eu instanciei, que é o G1. Agora foi. Então, olha, então não confundir função pura, que aí seria uma função que tivesse implementada aqui, por exemplo. Recupera ponto. É uma função, estaria aqui, recupera pontos. Aí eu poderia chamar ela aqui, desse jeito. Porém, a recupera pontos é uma função de uma classe, ou seja, um método de uma classe. Mas aí não é para chamar usando o nome da classe, certo? Porque tudo bem que é um método da classe geometria, mas eu vou chamar para o objeto que eu criei daquela classe. Então, o objeto que vai ter que vão chamar os métodos da classe. Então, esse recupera pontos vai recuperar os pontos da geometria G1, porque eu poderia ter várias geometrias instanciadas. Eu poderia ter G1 e G2, eu poderia ter várias geometrias, certo? Então veja bem, mas não imprimiu nada ainda. Continua sem imprimir nada. Sim, porque aqui eu só estou armazenando na memória, não tem nenhum cout. Agora, se eu fizer cout aqui, ó, o Z é o iterator. Então, se eu dereferenciar o iterator, eu vou ter o quê? Um ponto, que não é a lista de pontos. Então, se eu dereferenciar o Z, ele vai imprimir o quê? Ele vai tentar imprimir o struct ponto. Só que o struct ponto tem vários dados lá dentro. Então, eu terei que imprimir o ponto que eu quero. O dado que eu quero, que é os dados x e y. Então, veja bem. Fazendo isso aqui, eu estou imprimindo 10, 10. Por quê? Eu estou imprimindo só o x com o x. Mas eu quero imprimir o x e o y. A coordenada x e y, 10 e 20. Ó, vamos pegar aqui, vamos mudar. Vamos botar 19 e 37. Opa. Pro Z. 37. 19, 37. Por quê? Eu estou apontando para o primeiro elemento. Certo? Mas e se eu tivesse inserido mais de um ponto? Por exemplo, vamos inserir agora o ponto no formato XY. Então eu vou passar
um valor aqui, ó, 33,77. Então, veja, F9. Ah, não imprimiu. Claro que não. Por quê? Porque você usou só um apontador e um cout aqui. Se eu quisesse agora imprimir o próximo elemento, eu posso usar uma função chamada advance, passar o iterator z e mandar avançar uma posição. Essa advance está vinculada ao iterator. Ok? Bom, então eu passo o iterator z e o tanto que eu quero, quantas casas, ou quantos elementos eu quero avançar. F9. Veja, 19,37 e aqui deu 00. O nosso iterator. Bom, então, como visto, ele não consegue identificar os outros valores. Por quê? Isso vem tanto da linguagem que você estiver usando, do compilador que você estiver usando, que é o seguinte. Tá vendo que aqui nós fizemos de forma direta aqui o begin e jogamos para o z? Nós não copiamos isso aqui para outro local, né? Não copiamos isso aqui para uma outra estrutura de dados, não fizemos uma cópia, estamos pegando isso lá do objeto e trazendo direto para cá. Então, ele não vai conseguir avançar o apontador de forma correta, porque os dados lá estão encapsulados. Então, o que a gente vai ter que fazer? Não vou entrar em detalhes disso aqui não, tá, pessoal? Mas, basicamente, o que a gente vai precisar fazer é uma alteração aqui simples. Nós vamos criar uma outra lista de ponto, certo? Então, nós vamos criar uma lista de ponto. Podemos chamar de pontos. Pontos recuperados. Vai receber os pontos, certo? Aí eu vou ter uma cópia desses pontos. Eu vou tirar esses pontos lá que está tudo encapsulado na memória e vou trazer para uma que não está encapsulado. Aí eu vou recuperados, pontos recuperados, vou apontar. Agora eu vou botar o apontador para esse objeto aqui que não está encapsulado. E vou falar que o nosso iterator z está apontado para o início desse pontos recuperados, certo? Então eu estou com todos os pontos aqui. Então, agora como eu estou com todos os pontos aqui, aí eu posso ficar fazendo o quê? Ou eu uso esse advance aqui, ou eu faço, vamos supor que eu inseri mais pontos. Vamos botar aqui 10, 20, 30, 4, 99. Então, eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer também um Z++. Z++. E F9. Então, eu conseguiria deslocar tanto usando essa função ou usando o Z++. Conseguiria deslocar o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, o quarto elemento da lista. Bom, se eu fizesse mais um Z++, né? E fosse imprimir, ele ia mostrar valores que estão NAD como lixo na memória, convertidos para algum valor, ok? Então, muito cuidado com isso aqui, com esse deslocamento, tá bom? Dependendo da lista, do compilador, da linguagem, ele pode dar erro, né? Quando você passa, né? Faz um monte de Z++ aqui, ó. Poderia dar um erro. Ou ele voltar, né?
ou ele voltar para a última posição. Então tem que tomar cuidado. Porque ele poderia fazer a volta. Muito bem. Então, beleza, turma. Isso daqui, nós temos a nossa classe de geometria. Ah, mas e o imóvel? Cadê o imóvel? O imóvel que só tem geometria aqui. Tá, beleza, calma. Vamos então deixar isso aqui comentado. Salvar. Bom, eu poderia agora criar uma outra classe chamada polígono. Porque a geometria poderia ser ponto, linha, polígono, né? Muito bem. Então agora eu vou criar uma classe polígono. E aí vou falar que essa classe polígono ela vai herdar os atributos públicos da nossa classe geometria. Então, isso a gente chama de herança. Eu posso criar uma classe que ela herda as propriedades públicas de outra classe, ok? Então, poderia sim fazer com que uma classe consiga também acessar os atributos privados da outra classe, mas isso aí eu não vou entrar em detalhes, como eu falei. Quem quiser aprofundar nesse mundo de orientação a objeto, tem que dar uma pegadinha depois no livro. Ou nos websites, enfim. Eu não vou entrar em todos os detalhes de orientação a objeto. É apenas o início ali de orientação a objeto, alguns detalhes que a gente vai ver aqui na disciplina. Mas tem várias questões, por exemplo, declarar uma classe abstrata, que ela não pode ser instanciada, só para ela servir como base para outras classes. Então, assim, tem um monte de detalhes de orientação a objeto. Tá bom, pessoal? Bom, então, eu posso vir aqui, ó. Vamos pegar um W3 Schools aqui, ó. Então, veja, a classe tem lugar que chama classe derivada, classe filha, ou a classe que herda, que ocorre uma herança da classe de outra classe. Bom, então, igual aqui, a classe carro está herdando as propriedades de veículo, enfim. Muito bem. Então, eu tenho aqui a classe polígono, que ela está herdando todos os públicos, todos os métodos públicos de geometria. Certo? Consequentemente, eu vou estar herdando os atributos. Ok? Só que eu não posso alterar os atributos aqui diretamente. Eu não posso tentar acessar os atributos privados da outra de forma direta. Mas, como eu consigo inserir, né, e recuperar, eu também vou ter esses atributos aqui no polígono. Então, todos os atributos, esses atributos eu vou ter aqui, mas eu vou ter no polígono. Ok? A gente vai ver isso com calma. Bom, aqui no polígono, eu vou copiar aqui o private. Então aqui eu poderia ter string tipo igual polígono. Ok? Então o meu tipo é um
polígono. Eu não vou fazer nenhuma alteração no polígono porque ele sempre vai ser polígono. O meu tipo sempre vai ser polígono. O objeto do tipo polígono, ele sempre vai ser. O objeto da classe polígono, ele sempre vai ser do tipo polígono. Então eu não vou colocar nenhum método público para alterar o tipo, mas eu vou colocar para recupera tipo. É string, né? Então recupera tipo. Fazer um return tipo. Só verificar aqui, faltou um ponto e vírgula. Funcionando. Muito bem. Então, veja, o meu polígono agora, ele é do tipo, ele tem aqui um outro atributo polígono, e ele tem, ou variável, como queiram chamar, variável chamada tipo, do tipo string, com valor de polígono. E aqui eu consigo recuperar. Bom, então quer dizer que se eu criar aqui, ó, polígono P1, e eu fizer P1 ponto recupera tipo, se eu colocar isso aqui dentro de um cout, ele vai imprimir o polígono. Ah, legal. Só que se eu fizer isso daqui, igual o outro, ponto .id, não vai funcionar, porque o ID é privado. Ah, mas aí poderia alguém falar, não, mas eu então poderia fazer o seguinte, poderia chegar aqui e escrever ID igual a 10. Só que, olha só, tomem cuidado com isso daqui, porque ele já tem um ID na realidade. Ele já vai acabar herdando o ID. Então, muito cuidado, porque o ID, se eu quiser recuperar o ID, ó, recupera ID. É um método que já está lá na classe de cima. Então, esse método, ele já está lá na classe de cima. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou, nesse momento aqui, então, F9, polígono 7. Então, veja que ele recuperou o polígono e o 7. Ah, mas de onde é que ele tirou esse 7? Não tem 7 aqui no polígono. Porque ele herdou os métodos públicos, inclusive o recupera ID, que recupera o ID. Então ele tem o ID, ele já tem o ID lá com ele também. Apesar de ser privado, eu não consigo, por exemplo, fazer algo desse tipo aqui, ó. No recupera tipo, colocar um ID igual a 20, porque o ID é privado de geometria. É claro que tem uma forma de deixar uma classe amiga da outra. Tem um friend que você fala que uma classe é amiga da outra, ela pode acessar. Além disso, tem lá os membros protected também, que você pode fazer isso, mas não vou entrar nesses detalhes agora. Depois a gente pode até fazer alguns exemplos, mas agora não. Então veja, eu tenho ideia. Ah, mas eu não construí, eu não quero o ID 7, eu quero fazer aquele sistema lá de passar o ID F9. Veja, você não criou nenhum método aqui no polígono, nenhum método
do construct. Então não vai dar para alterar o ID. Ele vai pegar os métodos, mas não o construtor. Né? O construtor não vai, ele não vai aproveitar, entendeu? O construtor puro não vai funcionar. Bom, mas então, eu tenho ali o meu set. Eu poderia trocar aquele ID, poderia fazer algumas coisas para trocar o ID, mas vamos supor que eu não queira trocar o ID, quero deixar aquele ID padrão mesmo, enfim, não vou mexer com isso agora. Vou deixar dessa forma aqui. Bom, recupera tipo, recupera ID. Eu estou conseguindo recuperar o tipo, estou conseguindo recuperar o ID. Eu poderia fazer uma outra função lá de setar o ID, de alterar o ID. Poderia fazer de várias formas. Mas, onde eu quero chegar? Veja que esse polígono aqui, eu só usei para falar que ele é o tipo polígono. Poderia ter colocado outras funções aqui, como área. Poderia implementar. Faz a implementação, né? Faz a implementação de calcular a área e tal, enfim. Mas só deixar aqui de exemplo. Poderia ter o perímetro. Então, várias funções que podem ser aplicadas ao polígono. O centroide do polígono. Se você deixar qualquer tipo de polígono, pedir para tirar o anel externo, o interno. Se esse polígono é um polígono, se é mais polígonos, multipóligon, né? Então, poderia fazer várias funções aqui. Não dá tempo de fazer tudo, senão fica muito grande o programa. Aí não tem jeito, calcular o perímetro. Eu não vou calcular o perímetro, eu só vou fazer uma impressão em tela aqui, certo? Só para demonstrar essas chamadas em tela. Aí ele retornaria, né? Um valor. Vamos botar um valor hipotético aqui, 100.7. Vamos supor que seria esse valor. Então, só para exemplo, né? Só para exemplificar. Rodando. Bom, beleza. Então eu teria aqui uma classe polígono. E aí eu poderia criar uma outra classe, que aí sim seria a classe imóvel. O imóvel, ele poderia ter o quê? Propriedades da geometria ou do polígono. Como o polígono é da outra, né? Então, a classe imóvel vai ter o quê? No private, string RGI, string CPF do dono e public. Eu poderia criar criar algumas funções para recuperar RGI, onde vai simplesmente retornar o RGI. Ou retornar ou imprimir na tela. Poderia imprimir na tela isso aqui de uma vez, enfim. Então, o RGI é uma string, né? Recuperar o CPF.
Muito bem. Então, o imóvel vai herdar de polígono, polígono, por sua vez, vai herdar de geometria. Bom, então, o que eu posso fazer agora? Eu posso também criar um inicializador do imóvel. Ó, imóvel. Agora sim eu vou criar um inicializador. Aqui, ó, RGI. Vou colocar aqui, ó. CPF dono. E agora tem que tomar cuidado, porque o nome é igual. Eu não posso fazer isso aqui. Pode dar problema. O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou usar isso daqui, ó. Objeto atual. O RGI do objeto atual vai receber o RGI que está vindo daqui, da variável local. Esse aqui é como se fosse uma variável em outro escopo. Essa aqui é a local. Então, esse aqui é do objeto. Esse aqui é a variável que está chegando. Para ser mais preciso. Certo? Ah, por que não colocou ponto? Que é uma string. Novamente, não vou entrar em detalhes. Diferença de ponteiro para referência. Ok? Vamos lá. Opa. Foi. Veja que se eu colocasse ponto, ia dar problema. Tá? Bom, igual a gente fez aqui na geometria, a gente colocou o nome diferente, né? A gente colocou o nome diferente. Quando colocar um nome igual, tem que tomar cuidado. Lembrando que algumas vezes você vai usar o ponto e outras vezes você vai usar esse menos e o maiorzinho aqui, tá? Bom, então se o nome for igual, tem que tomar cuidado. Normalmente, o pessoal coloca esse underline no final aqui de todas as variáveis que estão dentro da classe. Ou faz de outro jeito, ok? Coloca o nome aqui. RGI do parâmetro inicial, igual a gente fez lá. Dá um nome para ele. Um nome diferente da variável atual aqui, senão vai dar problema. Muito bem. Bom, então a gente pode agora instanciar um imóvel. A gente pode criar um imóvel A. O nosso imóvel A, eu posso passar para ele um RGI hipotético e um CPF hipotético. Ah, o CPF tem 11 caracteres. Aqui não importa. Foi. Então, o meu imóvel A, veja, eu tenho lá A ponto recupera. Recupera o quê? Recupera RGI, por exemplo. Então eu posso Cout AB, não, A ponto recupera RGI, A ponto recuperar CPF do ano. F9. Foi, bacana, né? Só que além disso, eu posso recuperar outras coisas. A ponto ID, A ponto
A ponto ID não, né? A ponto recupera ID. A ponto recupera pontos. Só que esse aqui a gente não vai fazer agora, né? Que não vai estar nem dentro do Cout, mas tudo bem. Olha lá. Recuperou o ID. Recuperar ID é da primeira classe. É da classe geometria. Então veja, nós temos herança multinível e também, pessoal, poderíamos ter herança múltipla. Eu poderia falar que essa aqui também herda, sei lá, de algumas propriedades de pessoa, de uma classe, sei lá, terreno, algumas propriedades de terreno, de outra classe. Então eu poderia ter heranças múltiplas. Eu poderia obter esses dados, esses métodos de várias classes, que é o que chamamos de herança múltipla. Por exemplo, você tem uma classe que ela herda de uma classe A e de uma outra classe B. Então a gente pode sim ter herança múltipla, certo? Que é você herdar propriedades de várias classes diferentes. E além disso, a gente também pode ter o polimorfismo. O que é o polimorfismo? É se você tiver, por exemplo, um método lá com um nome específico, igual esse daqui, ó, o som do animal. O que o animal está produzindo de som, né? Do sinal vocal que ele faz, sei lá. O som que o animal está produzindo. Então você tem essa função. Você pode implementar. Não sei se tem uma moto aqui fazendo um discurso de ódio. A moto aqui está fazendo um discurso de ódio aqui. Esperar um pouquinho. Dá um outro pause aqui. Tem uma moto fazendo um barulhão aqui. Bom, tive que parar de novo. Às vezes dá uns barulhos na rua, mas tudo bem. Vamos lá. Beleza, pessoal. Então, veja, eu posso, como eu estou herdando as propriedades de outra classe, eu posso também reimplementar essa classe, ela fazendo outra coisa. Por exemplo, a classe inicial imprimia alguma coisa na tela. E a classe que ela tem um polimorfismo, ou seja, eu estou reimplementando o mesmo método, só que de outro jeito, com outra saída, ok? Eu poderia fazer dessa forma também, ok? Então, também eu não vou entrar em detalhes em relação a polimorfismo, ok? Mas quem quiser estudar um pouco mais sobre classe-objeto, tem que estudar, sim, polimorfismo, herança múltipla, ok? Classe abstrata. Então, esses conceitos aí, eu vou falando aqui, quem tiver interesse, busca esses termos. Caso tenha alguma dúvida, podem me procurar também, ok? Bom, vamos lá. Então, aqui eu consigo recuperar, né, o ID. Bom, e olha que legal. Eu também posso continuar inserindo ponto. Mas e se eu quisesse inserir o polígono de uma vez, onde os dados vão estar num arquivo texto e os dados vão estar. O primeiro ponto vai estar separado por espaço, a coordenada x e a coordenada y, e cada um dos pontos vão ter separados por vírgula ou, sei lá, ponto e vírgula. Sim, você pode fazer isso e implementar isso no polígono. Então, insere polígono. Você pode fazer um insere polígono. Ok? Insere pontos do polígono. Ok? Então, poderia fazer isso também. Então lá, insere ponto, inseri 2 pontos ali.
F9. Só que veja, o nosso, é, o nosso insere ponto, a gente fez duas, né? Então é o nosso ponto XY que a gente vai ter que usar. Bom, e aí para a gente ver, né, a gente pode copiar daqui, ó. Criar um iterator Z, pontos recuperados. Agora, em vez de ser G1 recupera, é A ponto recupera pontos. Certo? Ó, A ponto recupera pontos. Me retorna uma lista. Ponto e vírgula. Então, esse pontos recuperados, vou apontar ele para o início, né? Depois eu posso imprimir os dois. Só que o Z agora vai ser o mesmo iterator, então 10, 20, 20, 30. 10, 20, 20, 30. Mudei aqui, mudei aqui. F9. Mudou aqui, ó. Perfeito. Bom, então veja. Podemos deixar o nosso código muito mais enxuto, muito mais organizado. Justamente são algumas características da orientação a objeto. Então você pode aproveitar vários trechos de código para ir ampliando objetos. Então coisas específicas, atributos específicos podem ser reaproveitados. Métodos podem ser reaproveitados, métodos podem ser redefinidos com polimorfismo. Você pode herdar métodos de vários outros objetos. Então é muito interessante fazer uma programação orientada a objetos. E além disso, você aplica o método para aquele objeto corrente. Então é muito interessante. Você consegue deixar o seu código muito mais fácil de entender, muito mais rápido também de programar no final das contas, porque o seu código vai ficar menor, mais limpo, mais enxuto, mais fácil de dar manutenção. Então é muito bom a orientação a objeto. Certo, pessoal? Então tomem bastante cuidado com alguns detalhes, né? Que isso varia de linguagem para linguagem, tem alguns detalhes que podem pegar igual essa questão aqui de ter que criar uma outra, né? Uma outra lista para armazenar primeiros dados, porque senão ele não ia conseguir ficar trocando, né? O ponteiro dentro do lugar encapsulado. Então, espero que tenham entendido assim o básico mesmo de orientação ao objeto, de como é que funciona. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou com o monitor. Beleza, turma? Bom, basicamente é isso. E se eu quisesse chamar a outra função lá, a ponto área, né? Como a gente não implementou ela, né? Nós não implementamos ela, não temos a implementação da área. Podemos imprimir direto, né? Mas a área não é essa, porque a gente não fez o cálculo. Eu só fiz aqui para mostrar, o intuito não é fazer o cálculo da área, é só mesmo mostrar como que seria a chamada dos métodos de dentro de cada classe. Então, eu poderia aqui chamar a área desse meu imóvel, ok? Poderia calcular a área desse meu imóvel aqui dentro, desde que eu implemente essa função no na nossa geometria aqui, ó, área. Certo? Então, turma, com isso, nós terminamos a nossa última aula assíncrona, certo? Que é sobre orientação a objeto.